Olá, meu nome é Alfredo Santos, estou aqui no Open Banking Week. Hoje eu estou aqui para falar de estratégias de segurança no contexto do Open Banking. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco aí de segurança no contexto aí de Open Banking. Tá? Falando um pouco sobre mim, tá? Eu sou um consultor de cybersecurity, identidade, privacidade, API. Trabalho há 23 anos nesse mercado. Fui autor de diversos livros aí de segurança, então livros que mais voltados para a parte de identidade e acesso, né, assunto aí que trabalho já desde o ano 2000, mais ou menos, né? Livros de desenvolvimento, livros de segurança para cloud também, que é um assunto que eu gosto bastante também, tá? Eu já fui consultor de segurança atuando nas principais empresas do Brasil, tá? Então embaixo dá para ter uma visão de algumas dessas empresas. E eu também participei da estratégia de Security Digital Banking dos principais bancos digitais do Brasil também, como a gente mostra aqui. Fui escolhido ano passado também como um influenciador global para identidade e acesso. Então, eu estou num grupo ali dos top 100 influenciadores no assunto, discutindo aí bastante esse assunto com o mercado. Temos aqui um QR Code, caso alguém queira pegar meu LinkedIn. De qualquer forma, o LinkedIn é Alfredo Santos, tá bem tranquilo aí também, tá? Para pegar. Falando um pouco do Open Banking, da visão macro aqui de Open Banking, eu tenho, né, num contexto prático aqui, né, do que vai acontecer no acesso da pessoa, eu tenho a fintech com o aplicativo dela, tá, que acessa por meio de APIs um banco. Então ali eu tenho o desenho aqui de um banco tradicional, tá? E a fintech com o aplicativo dela, onde o usuário visa acessar ali um serviço, tá? E aí no contexto do Open Banking, uma das principais coisas que são preocupações ali é o aspecto de segurança, tá? E aí no aspecto de segurança, quando você vai acessar um serviço que a fintech ela utiliza um banco tradicional, né, para executar esse serviço. Então, por exemplo, você está fazendo um aluguel de bicicletas e aí esse aluguel de bicicletas você precisa usar um crédito e você vai usar esse crédito da sua conta corrente, tá? Então você vai usar esse crédito da sua conta corrente pelo app da fintech. Então o que que ocorre nesse momento? Nesse momento o aplicativo da fintech ele tem que delegar, seguindo os padrões de Open Banking, né, que o Brasil adotou, tá? O app da fintech ele delega para a tela de login do banco, tá? Essa tela de login do banco, esse processo ele ocorre por OAuth 2, né? E aí esse OAuth é o que vai ditar essa orquestração dessa autenticação. Então, a fintech ela delega para a tela de login do banco. Essa tela de login do banco usa todos os recursos de segurança do banco, que você já usa normalmente no site deles. Então, uma autenticação em segundo fator, uma validação biométrica, por exemplo, tá? E também ali ocorre o processo ali de consentimento, que a gente vai falar depois, tá? Então, consentimento para que a fintech tenha acesso ali aos seus dados e que possa transacionar, tá? Então, isso a gente vai falar depois um pouco. Ocorrendo o processo ali de autenticação na tela do banco, né? E ele finalizado com sucesso, retorna para a aplicação para que você, usuário, transacione normalmente. A aplicação ela vai usar um token de acesso até o banco e aí ela poderá transacionar usando esse token e nunca com usuário e senha seu de banco, tá? Aí, aqui um pouco sobre o que se preocupar, tá? Eu diria que esse framework, ele é um framework bem completo, pensando em vários aspectos aqui. No banco, como que o banco ele tem que se proteger, como que ele, que recursos que ele vai usar, tá?
e a própria fintech, tá? Então, assim, a própria fintech ela tem que ter uma série de preocupações e essas preocupações extrapolam tudo que está na normativa, né, do Open Banking. Então, aqui são preocupações que vão ditar o quanto a sua fintech vai ser segura e o quanto vai ter de credibilidade para o mercado, tá? Então, primeiro, para atingir aquela camada ali de Security Digital Banking, que é como você, fintech, aparece para o mercado, né, e aquela de Open Banking, né, como para fazer a interação seguindo o padrão brasileiro, você tem alguns pontos aí para atuação. Então, eu tenho, por exemplo, o onboard do usuário. Então, o onboard, a entrada desse usuário na sua, eventualmente, na sua plataforma ou no banco, esse onboard ele tem que ser um onboard bem seguro, atendendo pontos como a LGPD, por exemplo, tá? Então, imagine que você vai captar uma documentação do seu usuário, você vai tratar essa documentação, tá? Você vai enviar essa documentação para um birô, então tudo isso tem que ser tratado aí no consentimento aí do usuário, também, né, ele concordando com isso. No ponto de onboard, você deve coletar o DNA do seu dispositivo. Então, o que é o DNA do seu dispositivo? Qual é a composição mesmo dele? Por exemplo, um iPhone versão tal, um telefone Android versão tal, com um X de características de hardware e software. Tá? Qual é o caso dele ser manipulado num momento de acesso e isso ser controlado? Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Dando continuidade na questão de acesso, entra o AUF. O AUF é o que vai fazer aquela orquestração que a gente já falou ali um pouco no começo. Então, o AUF é o que vai ditar como que o app da fintech vai interagir com a instituição financeira sua, né? E ali vai pegar o seu processo de logon para pegar a autorização para transacionar com a API. Então, o AUF entra para esse aspecto, tá? Pegando ainda em autenticação adaptativa, tá? A autenticação adaptativa, ela serve para fazer a sua validação no dia a dia de acesso. Quando você no onboard coletou, né, o DNA do device, por exemplo, você vai usar nesse momento aqui. Então, por exemplo, quando eu estou acessando agora, né, estou acessando o ambiente da fintech, né, ali estou fazendo acesso aos recursos ali da fintech, eu tenho que entender se o aparelho realmente é da pessoa que se cadastrou, se ela não mudou de aparelho. Se ela mudou, pode ter um certo risco, né? A autenticação adaptativa também vai ver aspectos de geolocalização, por exemplo. Outros aspectos que ela vai olhar são comportamentais. Então, por exemplo, você transaciona sempre em horário comercial, você transaciona aquele montante financeiro, por exemplo, né? Então, a autenticação adaptativa ela sempre vai estar acompanhando ali comportamento e características do device, principalmente, tá? E tudo isso é carregado com machine learning para entender esse perfil, tá? Muito para também garantir essa autenticação adaptativa é você pensar na segurança do aplicativo no device. Então, existem formas de blindagem ali do aplicativo do device também, tá? Já que estamos falando de acesso, falar um pouquinho de PAN. PAN é a parte relacionada à blindagem dos servidores. Então, gestão do acesso privilegiado, nessa sigla, e o PAN ele vai se preocupar com a blindagem dos servidores. Não adianta nada você se preocupar com o seu canal mobile, principalmente, e não se preocupar com um servidor que pode ser eventualmente atacado ali ou manipulado de uma forma indevida, ou por um hacker ou por uma pessoa maliciosa que trabalha internamente do banco ou da fintech, tá? Indo para cima, para a gente variar um pouquinho ali, DevSecOps, tá? DevSecOps, ele visa ali a questão da esteira de desenvolvimento seguro, né? E a esteira de desenvolvimento seguro,
ela é uma preocupação que todos têm que ter, tanto a fintech quanto o banco, né? E nessa esteira, você verifica, por exemplo, se, se um aplicativo está seguindo em frente com um problema codificado pelo seu time, né? Se o seu time incorporou alguma biblioteca open source, por exemplo, tá? O seu time pode ter incorporado uma biblioteca open source e essa biblioteca ela trouxe algo malicioso, tá? Isso é extremamente comum. Isso chama Software Composition Analysis, né? Onde, por exemplo, uma biblioteca que faça um processo de logon, por exemplo, algo extremamente crítico, ela pode ter uma vulnerabilidade. Então, toda biblioteca que você utiliza no seu código, ela tem que ser verificada, tá? Falando um pouquinho de Ops ali, todo o entorno seu de infra tem que ser verificado sobre questões de vulnerabilidade, tá? Com scans em cima disso, tá? É, e também você tem que se preocupar que a sua esteira de desenvolvimento ela esteja blindada, tá? Para ela não ser manipulada, tá? Falando um pouco de API Security, tá? API Security seria ali uma parte extremamente crítica sua de acesso, tá? API Security é a borda onde o seu aplicativo móvel toca você e depois você toca o banco, tá? E aí essa camada que ela tem que verificar se existem ataques, se um pacote de dados ele está manipulado, se alguém está se passando pelo aplicativo. Então entram algumas coisas, como por exemplo uma autenticação mútua, né? Que seria uma validação que o aplicativo realmente é um aplicativo que você confia e o aplicativo ter certeza que a fintech ou o banco é algo confiável também. Então isso chama Mutual Authentication, é algo que você tem que verificar numa estratégia sua de API. Sua estratégia de API ela também tem que verificar, por exemplo, risco de vazamento de informação. O tráfego que está passando nela tem algum risco de vazamento de informação? Então esse tráfego ele tem que ser analisado. Existem ferramentas com machine learning para verificar esse tipo de tráfego e entender se existe algum risco, tá? E também, além disso, eventualmente ataques. Então, ataques podem ser no conteúdo do pacote enviado ali por meio da API, né? E esse conteúdo ele tem que ser analisado também, tá? Fora todo o processo de autenticação do aplicativo versus a API que ocorre nesse momento, tá? Tanto que naquele slide que falamos como a fintech chega no banco, a fintech chega no banco com um token de acesso. E a API do banco, ela tem que ter certeza que a pessoa dona da conta, ela se autenticou pela tela correta do banco e ali gerou o token para a fintech utilizar para transacionar, né? Entrando ali um pouco em governança de privacidade, governança de privacidade é a disciplina pensando em atender, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos falar daqui de LGPD, tá? Governança de privacidade é a disciplina onde deve ser coletado o consentimento do usuário, quando isso faz sentido. Quando for outra característica que envolve bases legais da LGPD, como, por exemplo, execução de um contrato, manipulação de dados da pessoa para fins de marketing, análise pensando em proteção ao crédito, tá? Ou alguma outra como legítimo interesse, tá? Isso em uma governança de privacidade ela tem que armazenar o motivo do uso para auditorias futuras, tá? No processo de LGPD, junto ao Open Banking, tem a coleta ali do consentimento e também nessa coleta do consentimento, o usuário ele pode revogar tanto pela fintech quanto pelo banco esse consentimento que ele deu na transação de Open Banking,
tá? Então tudo isso tem que ser controlado. Pensando no vazamento dos dados, você tem que ter ali depois uma sinergia da governança de privacidade com ferramentas de proteção de dados, tá? Para garantir que o DPO, que depois vai ser responsável pelos dados, ele saiba em tempo real o que está sendo protegido, tá? E aí, entrando em proteção de dados, entram ferramentais para diversos controles de que garanta que as informações não sejam vazadas, né, de nenhuma forma, ou indevidamente, ou devido a um ataque, por exemplo. Então, aqui entram ferramentas como o DLP, né, que seria para controlar um vazamento originado de uma estação de trabalho, por exemplo, tá, ou de um device mesmo, né, de um celular. Ferramentas como o CASB para controlar vazamentos em estratégias de cloud. Tá? Entra aqui também criptografia. Tá? O próprio cofre de senha, que já falamos, entraria como uma proteção de dados também, porque ele tem que controlar como que esse dado ele é acessado num servidor crítico por uma pessoa crítica, tá? Entram também ferramentas para monitorar acesso direto a banco de dados, entre outras. Tá? E aí, embaixo, como um pilar para tudo isso, a monitoração. Monitoração é algo que é vital. Tá? A monitoração ela vem para acompanhar tudo isso de uma forma orquestrada, se está de acordo. Então, por exemplo, se um usuário ele acessou o seu aplicativo e tem algo estranho com ele, mas ele tem um risco baixo, né? A sua solução, por exemplo, de autenticação adaptativa, ela permitiu que esse usuário tivesse acesso, porque ele apresentou um segundo fator de autenticação, né? Ele pode ter apresentado um token, né, depois que aconteceu essa autenticação adaptativa, e aí com esse token ele, ele permitiu o acesso, mas existia um risco, né? Algo fez a autenticação adaptativa pedir o token. Poderia ser, por exemplo, que a pessoa estava fora do país. Tá? Nesse ponto, a monitoração ela tem que buscar manter um olhar sobre esse usuário e continuamente entender o que esse usuário está executando depois de logado e entender se esse usuário passa a ter comportamentos estranhos. E esses comportamentos estranhos que podem vir a comprometer o sistema. Então, você extrapola as funcionalidades. Né? Logicamente que isso é um roadmap. Né? Você tem implantando essas soluções, que seja aos poucos, ou até de uma vez, a monitoração seria ali, né, a cereja do bolo, tá? Então, com tudo armado acima, se ainda assim você tiver um risco, é a monitoração que vai ajudar você a controlar isso, tá? E aí eu vou falar um pouco de LGPD e Open Banking, tá? Uma coisa que você deve se preocupar é não parar nas avaliações. Então, existem muitas empresas que elas estão fazendo uma análise de LGPD do que precisam, mas elas param quando recebem o relatório e ao parar, né, ao receber o relatório, elas não executam as coisas de uma forma a proteger efetivamente, e daí vem o risco posterior. Tá? Então, a governança ela vai se aplicar muito forte aqui, a governança da privacidade. Tá? E aí, como que entra o consentimento no Open Bank? Tá? O consentimento que ocorre é um usuário, por exemplo, ao tentar acessar algo da fintech que vai transacionar algo com o banco, como a gente já colocou lá no começo, uma das etapas, além da autenticação, é coletar o consentimento desse usuário. E aí, ao coletar o consentimento dele para transacionar, eu entro aqui num ponto que, por exemplo, a fintech coletou esse consentimento e armazenou,
mas ela tem que, de alguma forma, depois, trocar essa informação com o banco, pois o banco tem que ter essa visão de consentimento também. Então, tanto o banco quanto a fintech terá esse consentimento armazenado. E no futuro, né, digamos que seja um consentimento com um prazo maior, digamos que seja um consentimento pensando em 60 dias, por exemplo, tá? No futuro, o usuário ele pode revogar esse consentimento tanto na fintech, ele tem que ter esse direito, quanto ele não interagir com a fintech e pedir a revogação do consentimento junto ao banco. Tá? E aí por isso que tem que ter esse controle, né, nas duas pontas aqui. Tá? E aqui vamos falar um pouquinho da arquitetura de referência. Tá? A arquitetura de referência, ela é uma visão aqui de boas práticas. Vou minimizar aqui, para ficar mais fácil de ver. Né? Então, vários pontos que falamos acima estão aplicados nessa arquitetura. Essa arquitetura eu carrego ela comigo já há alguns anos, tá? E sempre ela vai sofrendo aí melhorias, tá? Então aqui eu queria repassar alguns pontos que foram falados nessa apresentação. Então eu tenho os canais aqui, várias possibilidades de canais, tá? Então eu tenho chatbot, internet banking, mobile banking, né? Aqui a própria fintech. E detalhe, essa arquitetura ela serve tanto para o banco quanto para a fintech. Então, assim, uma fintech armada dessa forma, ela será inclusive muito mais melhor recebida pelo mercado em relação à confiabilidade, tá? E o banco ficará muito mais feliz de transacionar com uma fintech dessa também. Então essa arquitetura ela se reflete tanto para o banco quanto para a fintech, tá? Aqui entra a camada de API, autenticação e autorização. Então, nesse ponto que o usuário, ao tentar acessar, ele é delegado para a tela do banco para fazer o processo de login e volta para cá. Uma vez que ele volta para cá, ele tem acesso aqui à API, tá? E aí com esse acesso à API, ele está usando aqui, né, como eu comentei, o OAuth, ele está usando aqui um processo de autenticação e uma orquestração, tá? Então, o que é essa autenticação e orquestração? Isso aqui é autenticação adaptativa, né? Onde eu consigo olhar aqui score de risco, DNA do device, né? Aqueles pontos que eu coloquei, né? Políticas, entra o machine learning aqui também, e se algo está divergente, estranho, eu jogo para o orquestrador para que ele tome alguma ação de questionar esse usuário. Se é um risco muito alto, eu nego esse acesso imediatamente. Se é um risco mais baixo, eu consigo aplicar algo com ele, como, por exemplo, enviar um OTP, pedir um OTP no device, né? Mandar um OTP num e-mail, por aí vai, solicitar um certificado, solicitar uma biometria, né? Então, tem uma série de pontos aqui que eu consigo executar, tá? Fora que essas orquestrações também podem consultar outras bases de risco e fraudes que uma empresa venha a ter também para compor isso na análise, tá? Entra aqui a governança de privacidade, que falamos, para governar toda a questão da LGPD, tá? Onboard de usuários, né, que a gente também falou ali no começo, né, onde eu controlo aí a entrada desse usuário, tá? Proteções contra malware e ameaças avançadas. Existem ataques atualmente onde a pessoa simula que é um cliente enviando um documento e nesse documento tem um malware, por exemplo, tá? Então, esse é um problema já recorrente aqui, tá? Proteção de dados seria a parte do TLP, CASB, né, entre outras proteções aqui, tá? Gerenciamento de usuários privilegiados é o cofre de senha, onde a gente armazena a blindagem, né, dos servidores de todo esse entorno aqui, inclusive core bancário. Então, os servidores de core bancário todos são blindados pela gestão de usuários privilegiados, tá? Para garantir para um desenvolvedor trabalhar com segurança também,
portal de APIs para esse desenvolvedor, tá? E esse portal de API, ele trabalha com uma virtualização de serviços e gestão dos dados de teste, nunca entregar dados reais. Você consegue, hoje em dia, com ferramentas, gerar dados sintéticos, simular o que seria um dado, tá, para essa pessoa. E aqui embaixo, segurança de aplicações, onde seria o DevSecOps, onde entra a esteira de desenvolvimento e a análise ao longo dela se algo vai entrar em produção com risco de segurança ou não, risco que vai derivar depois para um vazamento ou algum problema de autenticação ou outro, inclusive. E a monitoração ativa, que é a parte de monitoração que eu comentei, que ela tem que olhar todo esse entorno pensando nessa blindagem toda, tá? E é isso, eu queria agradecer aqui o contato, né, o contato com vocês aqui online, né, essa possibilidade de falar com vocês aqui online. Deixo o meu e-mail, deixo o meu LinkedIn e outros contatos para a gente falar. Fico à disposição. Obrigado. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital.